Então, gente, boa noite. Vamos começar a aula de hoje com a continuidade do conteúdo sobre gestão de desempenho nas organizações. Então, na aula anterior, nós já tivemos uma prévia de conteúdo, já discutimos alguns conceitos importantes. Eu vou fazer uma breve retomada para quem perdeu a aula anterior, tá? Para que não se sinta perdido hoje, já que eu não puxei ainda o link da aula. Então, vou fazer uma retomada só para contextualizar o que foi, né, apresentado quarta-feira passada. E, ao final, nós vamos discutir sobre a terceira problemática da disciplina integradora, tá bom? Como nossa disciplina contribui com essa problemática e o que nós vamos desenvolver a partir dela, tá bom? Então, vamos lá. Vou espelhar aqui a aula para a gente conversar. Então, gente, esse é o conteúdo, né, que nós vimos na aula anterior, né? A gente viu fizemos alguns testes de percepção, né, sobre os conteúdos. Estou passando aqui só para falando sobre o que significa só um pouquinho. Falamos sobre o que significa desempenho, o que nós devemos estar atentos e a nossa responsabilidade na área de desempenho das pessoas dentro da organização. Então, já que o nosso eixo é pessoas, né, então nosso principal olhar é para as pessoas dentro da organização, tá certo? Então, tá um barulho estranho, esse barulho já é um barulho comum aqui nas minhas aulas, que é um barulho, né, ao final da minha voz, que é um barulho no meu computador, que é de sintonia dele mesmo, tá? Então, se vocês focarem na minha voz, vocês vão já esquecer esse barulho estranho, tá bom? Em geral, esse barulho é comum nas minhas aulas. Se estiver incomodando, eu tento ver se eu consigo reiniciar, tá certo? Então, a gente viu sobre o que era desempenho nas organizações, falamos um pouco sobre as mudanças na nomenclatura de desempenho nas organizações de trabalho, as 3 formas das empresas se diferenciar no mercado, só um pouquinho, tá? Ou tá indo rápido demais ou voltando rápido demais. As 3 tecnologias as 3 formas de uma organização se tornar mais competitiva, que é a partir da tecnologia, dos processos implementados e das pessoas que trabalham nessa organização. São essas as 3 formas de diferenciar, das empresas se diferenciar de forma competitiva nas organizações, tá bom? E, né, como as organizações hoje, né, percebem esse desempenho organizacional, né, a partir de muitas vezes do processo de capacitação, né? E aí a gente discutiu que nem sempre investir em capacitação garante que a pessoa realmente executará da forma como lhe foi ensinado. E por quê? Porque muitas vezes nós temos a subjetividade de cada um e cada pessoa vai desenvolver o seu trabalho de uma forma única, porque faz parte dela. Então, nem sempre trazer uma capacitação para as pessoas vai garantir que haja uma padronização de comportamentos dentro da empresa, tá? E a gente falou sobre esse processo a gente já falou sobre isso, né, pessoal? Na aula anterior, a gente viu até que parte, vocês lembram? Até essa parte aqui? Como acontece a gestão de desempenho. Vimos isso aqui. Eu acho que a gente parou nesse ponto, não foi? Foi até fatores geradores de gaps. Foi, esses fatores geradores de gaps aqui, né? Pronto, obrigada, Bruno. Então, assim, só para contextualizar, né, como é que acontece a gestão de desempenho? A partir de diagnóstico, e esses diagnósticos que nós realizamos, eles são realizados a partir de... vou aceitar aqui.
Então, a partir dos processos, né, de pesquisa de clima, de levantamento de necessidade de treinamento, que vocês já bem sabem, tem também o diagnóstico de setores específicos de satisfação e por aí vai. A gente faz o diagnóstico desse desempenho, dessa organização, planeja a intervenção, é onde a gente identifica os gaps, né, que os gaps são, né, como o Bruno colocou na aula anterior, é o vácuo entre o que tem e o que se espera ter dentro de uma competência, né, o planejamento, intervenção, que dentro de planejamento e intervenção nós temos a estruturação dos prazos irresponsáveis, né, e a realização das ações planejadas de acompanhamento. É um processo, gente, linear, como eu falei para vocês. Por que ele é um processo que, na verdade, linear não, circular? Porque eu faço diagnóstico, planejo, intervenho e depois eu crio outros processos de diagnóstico. Porque quando eu intervenho, eu crio novas formas de comportamento que eu também preciso analisar, que eu preciso compreender, tá certo? E aí, a gente vai para essa perspectiva de desempenho real e desempenho esperado. Né? O que é um desempenho real? Aquilo que a pessoa realiza, né? É o que de fato acontece. E o desempenho planejado é o que se espera que ela, né, realize. Ou seja, entre o desempenho planejado, que se espera que ela tenha, né, ao desempenho real, existe o que nós chamamos de gaps, né, que os fatores e o que gera esses gaps. Gaps são o quê, gente? É alguma competência que lhe falta, é algum tipo de recurso técnico específico para ela realizar bem a tarefa. Então, assim, imagine que dentro de uma empresa, acho que eu já falei isso para vocês algumas vezes, né, quando a gente está falando sobre contrato psicológico, que muitas vezes as empresas, elas contratam a recepcionista, é a que serve café, é a que lava banheiro, limpa chão, atende telefone, prepara reunião, vai pegar filho do seu chefe na escola, tem N funções que dentro da organização, né, ela não foi paga para fazer esse tipo de trabalho. E por que ela faz? Por outras questões, né, de necessidade e por aí vai. Por que faz com que ela não tenha, por que esse desempenho real dela faz com que muitas vezes ela não tenha esse desempenho planejado para a funcionalidade do cargo. Por exemplo, ela como recepcionista, ela deveria estar postas para atender telefones e atender pessoalmente os clientes, direcionar clientes e tudo mais. Manter a organização e a ordem dos atendimentos. Só que a realidade é que ela faz uma série de outras atividades que não convêm com a atividade dela realizada. Então, existem esses fatores que geram esses espaços de gaps, entendeu? E aí, quando a gente fala geralmente em gaps, eles estão mais voltados, pessoal, para desenvolvimento de competências. Né? Por que, por exemplo, eu, enquanto estudante, eu prefiro fazer prova do que fazer apresentação de seminário? O desempenho esperado é que eu, enquanto gestor, eu realize apresentação de treinamento, que eu facilite treinamentos, recrutamento e seleção, que eu possa dar feedback. Mas eu morro de vergonha de apresentar trabalhos na faculdade, mas eu sei que eu preciso desenvolver essa competência. Então, o real é que tenho vergonha de apresentar em público. O desempenho, né, que eu preciso ter para desenvolver bem a minha competência enquanto gestor é falar bem público. Então, é o que eu tenho, o real, e o que eu planejo ter, né? E existem esses fatores geradores desses gaps. O que é? Muitas vezes os fatores geradores de gaps, eles são divididos nesses 3 níveis. Os técnicos, como, por exemplo, o mau uso de um equipamento ou de uma máquina, tá? Então, muitas vezes eu não sei fazer de fato, não sei manusear uma máquina naquela empresa. Então, o gap é o mau uso de um equipamento, ou desligar o computador de forma errada, tem um gap, então, deficiência no equipamento, né? Esses são os erros mais simples, porque os gaps técnicos é mais fácil de ser ensinado, entendeu? Que é técnico. Tem os gaps processuais,
como a execução incorreta ou incompleta de um procedimento de trabalho, ou seja, muitas vezes eu não compreendo o processo como um todo e eu acabo que fazendo o trabalho de forma incompleta. Era para eu só finalizaria meu trabalho se eu fosse até a sexta etapa, que é, por exemplo, o pós-venda. Imagine que você é vendedor e você acredita que no seu trabalho você finaliza o seu trabalho quando você vende. Em geral, nas empresas de vendedor, você só finaliza o trabalho quando você realiza o pós-venda. E aí eu estou fazendo uma execução incorreta de um procedimento de trabalho. Ficou claro isso? Estão acompanhando o que é esse gap? Então, nesse sentido, eu vou ter que, vem cá, Luana, você como vendedora, você está fazendo só a venda, então como é que está sendo a pós-venda? Ah, eu não sabia que isso precisava. Não, então precisava. Aí ela começa a fazer. Aí, de repente, ela está tão atarefada para ganhar a comissão que ela esquece do pós-venda. Aí eu volto, olha, Luana, é o que está acontecendo. Você já foi capacitada para fazer o pós-venda. E aí eu começo a observar que, na verdade, Luana precisa vender muito porque ela precisa atingir a comissão que foi dada para ela. E aí a falha Larissa? de organização. Oi. Então, gaps são, assim, qual a diferença entre gaps e gargalos? Porque, tipo, pelo que eu tô percebendo, ambas as coisas atrapalham na minha produção, né? De produção, entre aspas. Gaps e o quê? Qual foi a palavra? A outra? Gargalos, muito usado também. Os gargalos são problemas na organização. Gaps a gente utiliza mais quando a gente tá direcionando a falhas de competência ou ausência de competências para alguém desenvolver bem uma tarefa, entendeu? Para alguém, por exemplo, gargalos são problemas que, em geral, a empresa tem para solucionar um problema. Está correlacionado a gaps, gargalos e gaps, porém, quando a gente fala a terminologia gaps, ela está direcionada a competências individuais de pessoas, entendeu? A competências que eu preciso desenvolver para realizar bem o meu trabalho. Gargalos a gente fala mais quando está direcionado a problemas em gerais da empresa. Ficou claro? Ficou assim, brilhando. E aí o outro tipo de gap é o gap comportamental, né, que é o que mais acontece dentro das organizações, que é como a má relação com colegas de trabalho, clientes e fornecedores. Então, esse é o gap mais difícil de ser desenvolvido, é o da competência comportamental. Porque, em geral, as pessoas que têm esse gap, elas têm dificuldade de relacionamento interpessoal e demora, não é um treinamento que vai facilitar essa melhoria nas relações de trabalho. Eu tenho uma consulente que eu faço supervisão, que eu faço supervisão com ela, que ela me traz que ela é muito boa tecnicamente, ela realiza os processos da empresa com muita qualidade, só que ela tem dificuldade de ser mandada, ela sempre duvida das ordens do chefe, ela não confia no chefe que passa a ordem para ela, ou passa alguma atividade, ela acha que sempre a pessoa está passando uma ordem errada, ou que ela não deve fazer, porque ela desconfia da competência dessa pessoa, que é o chefe dela. Então, aí tem um problema de gap de comportamento, porque há uma falha de comunicação entre ela e o chefe, e ela tem uma dificuldade de relacionamento interpessoal de receber ordens. Então, isso, o que eu indico para ela? Eu vou desafiá-la para que ela possa viver a experiência de fazer o que é cumprido, de buscar a psicoterapia também para desenvolver o que acontece com esse problema dela de receber ordens. E vocês sabem que tem muita gente que faz isso, né? Que não consegue ter bons resultados dentro das organizações, porque tem problemas de relacionamento interpessoal, que para mim parece ser bobo, mas para algumas pessoas é extremamente desafiador, tá bom? E aí, eu queria que a gente fizesse esse exercício, tá? Queria que vocês pegassem o caderno e fizessem essas anotações, tá?
As anotações são essas. Só um pouquinho. Que tal vocês realizarem uma autoavaliação, né? Para exercitar o conceito que acabou de ser visto. Faça de forma crítica a listagem dos desempenhos que são esperados de você enquanto estudante e os associe aos comportamentos reais. Ou seja, eu queria que vocês, no caderno de vocês, eu vou dar 3 minutos, 5 minutos no máximo, para vocês responderem o seguinte. Vocês listem no caderno 3 comportamentos, 3 desempenhos esperados pelos estudantes e 3 desempenhos que vocês realmente têm. Pode ser igual ou pode ser destoante, entendeu? Qual o desempenho esperado e qual o desempenho real que eu tenho, desculpa. Desempenho esperado de um estudante e qual o meu desempenho. Pensem aí comigo. 3 tipos de desempenhos que vocês realizam. Se quiserem, podem compartilhar aqui no chat, tá? Que tipo de desempenho, vamos colocar assim, desempenho que eu tenho. Aí digite 3 características. Desempenho esperado, aí digite 3 características também. E que vocês fizessem isso agora e compartilhassem para a gente conversar sobre isso. Vamos lá. Tá? 3, 4 minutos, tá? Bora, gente, escrevam aqui. E no chat também ou no caderno? Pode no chat e no caderno, tanto faz. Só compartilhem comigo. O primeiro é o desempenho esperado, né? É. Vou colocar aqui no slide só para vocês verem, tá? Ó, é esse aí que vocês têm que responder. Pronto? Estão compartilhando? Bora, gente. Cadê vocês? É complicado, 1 minuto. Lá eles têm que resumir uma palavra.
pode ser uma frase, já que não consegue uma frase. Uma palavra pode ser uma frase. Pensou em qual? E aí? Alguém? Cadê Bruno? Aí, ó, Rayane arrasou. Desempenho esperado, compromisso, colaboração e vontade de aprender. Boa. Aí, qual é o que tu tem de real? Dá um exemplo, tá? Ó, imagine só que o desempenho esperado do estudante é a assiduidade na entrega dos trabalhos. E o real é que ele tem tanto trabalho que ele procrastina muitas vezes as atividades e às vezes perde o prazo. Então, o desempenho esperado é que atenda o desempenho esperado do estudante é que ele entregue os trabalhos no tempo estimado, e o real é que ele procrastina as atividades, ele deixa sempre para depois os trabalhos que é solicitado na faculdade, ou espera-se que o estudante aprenda, né? O estudante é que ele tenha vontade, interesse de aprender. Só que o real é que ele está cansado, desmotivado, e ele não tem vontade de aprender, não tem interesse em estudar. Então, existe essa discrepância que aí eu vou deixar para que vocês façam, né, depois, com calma, dessa autoavaliação. Geralmente, né, só compartilhando um pouco para vocês, geralmente quando eu faço consultoria, que eu vou falar sobre a questão da autoavaliação, eu percebo que os funcionários, eu peço para que eles façam isso. Olha aí, um monte de gente respondendo agora que chegou. Desculpa aí. Vamos lá. Então, Rayane colocou o esperado. É que ela tenha compromisso, colaboração, vontade de aprender. O desempenho que eu tenho, ela tem a força de vontade, ela é dedicada, mas ela não se considera muito participativa. Então, o esperado é que ela fosse mais participativa. Então, o que fazer para ser mais participativa? Então, é um gap entre quero ser participativo nas aulas, mas eu não sou ainda, tenho vergonha, tenho timidez, não gosto de me expor, não gosto de falar em público, né? Desempenho esperado de Camila, notas boas, ter total compreensão do conteúdo, muito bom, ser pontual e ativa nas aulas, boa. Desempenho real, ela tem notas boas e ela tem uma compreensão do conteúdo relevante, mas não se considera muito ativa nas aulas. Então, isso é um gap que a gente consegue identificar. Então, nessas notas boas, tá ok, entendeu? E na 2 está atingindo, está quase fechando os gaps, entendeu? Que talvez essa total compreensão ou uma compreensão relevante sobre os conteúdos também te aproxima desse outro gap, entendeu? Te aproxima do gap esperado. Bruno, desempenho esperado, assimilar os conteúdos da disciplina, ser participativo, buscar o conhecimento de forma própria. Boa! Até o momento, absorvi muito de todas as disciplinas, mas pretendo melhorar. Acredito que estou participando, sempre fiz isso durante o semestre, mas vou melhorar nesse quesito, né? Que é buscar conhecimento de forma própria. Então, está atendendo, né? Os gaps de Bruno, eles estão bem pequenos ou quase nada. Nesse quesito de estudante, ele está atendendo completamente às necessidades que uma organização, que eu, enquanto professor, espero de um aluno, né? A partir do que ele colocou. Maiara, desempenho esperado, sou participativa, ter boas notas, nível alto de aprendizagem, e o desempenho real é que não tiro minhas dúvidas na aula, né, Maiara, bora tirar. Eu tenho notas razoáveis, nível de aprendizagem básico ainda preciso melhorar.
Pronto. Então, quando o Mayara coloca que assim, nível de aprendizado básico, é que ela espera, o que ela atingir hoje esteja talvez dentro da média, ela espera atingir o máximo. Então, o que fazer? Quais foram as estratégias que eu tive esse semestre para ter notas médias? E o que eu preciso fazer para melhorar essas estratégias para que eu possa atingir a nota máxima? Às vezes vem muitas questões. Se fosse no modelo presencial, eu com certeza teria tirado notas máximas. Como é no modelo virtual, eu ainda tenho uma certa resistência em aprender e dificuldade nisso, entendeu? Boa noite, Bruno. Tô vendo aqui tua mensagem. Atrasado, mas chegando, né? Desempenho esperado, boas notas, aprendizado 100%, participação, desempenho real, dedicação, proatividade e vergonha de participar. Mas já está participando, Luana. Então, ótimo. Você é a primeira que abre o microfone e participa. Então, acho que esse gap de precisar desenvolver isso aí, você já na minha disciplina, você já está alcançando, tá? Precisa só discutir mais, fazer mais perguntas, e é isso mesmo, a gente vai participando e vai conversando. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo para pensar no autoavaliação. Como eu estava dizendo para vocês, quando eu vou para consultorias para implementar a gestão de desempenho e avaliação, desempenho, eu peço para que eles criem esse comparativo entre o desempenho que eles possuem e o desempenho que eles esperam desenvolver dentro da empresa, tá? Isso é um exercício que eu faço de forma muito tranquila com os funcionários dentro da organização. Então, para pensar, você conhece gestores que realizam avaliação de desempenho sem ter foco real em ajudar o outro a melhorar? Como você avalia essa situação? Por exemplo, vocês conhecem gestores que dão feedback, que fazem avaliação de desempenho só para lhe massacrar, para lhe destruir enquanto funcionário, que utiliza você dentro da empresa para dizer assim, ó, tá vendo como você não sabe disso? Tá vendo como você é isso, isso e aquilo? Ao invés de utilizar a avaliação para motivar, faz a desmotivar o funcionário. Né? Como vocês compreendem essa situação de uma pessoa, né, que avalia os outros só para criticar, não para desenvolver? Só para fazer a crítica pela crítica. Como é o posicionamento de vocês quanto a isso? Quero ouvir, minha gente, vocês. Desliguem esse microfone e participem. Bora! Não entendi. Repete, por favor. Pronto, ó. Existem gestores que eles fazem a avaliação de desempenho de você só para lhe criticar. Eles, vou fazer hoje a avaliação de Maiara. Maiara, ó, na sua avaliação, você sabe, né? Você chega de fato na hora, mas eu tenho percebido que você sempre chega com uma cara de preguiça, que você não faz muito bem as tarefas. Aí começa a criticar a pessoa, né? Eles só criticam e não traz nenhum dado positivo. Eles só usam a avaliação para criticar e falar mal do funcionário. Qual a percepção de vocês sobre isso? Porque o foco dele não é melhorar o funcionário, é só criticar mesmo. A crítica pela crítica. Larissa, eu acredito que dessa maneira ele só vai conseguir desmotivar o funcionário dele. Boa. Era exatamente o que eu ia dizer. Vai conseguir O que mais? Qual a implicação dessa desmotivação? Então, Bruno, eu te trago um dado que tu não vai fazer nada com isso. Nós, mulheres, vamos entender o que eu vou dizer agora, tá? Vou dar um exemplo, só para que vocês entendam sobre o processo de avaliação de desempenho. Existem gestores que fazem igual algumas amigas da gente, e você diz assim, amiga, me ajuda a escolher uma roupa para eu ir para uma festa? Aí ela vai dizer assim, vai com tal roupa. Aí quando chega lá na festa, você diz assim, fulana, e aí, tu gostou da minha roupa? Ficou boa? Lá na festa, você já tá a festa rolando e você lá, né? Aí quando você diz assim, ai, amiga, minha roupa tá boa? Aí ela diz assim, não, mulher, não gostei muito, não. Do que vai adiantar, criatura, tu dizer que a roupa da tua amiga não tá legal, se ela não tem mais nada o que fazer? Vocês acham que ela vai voltar para casa para trocar de roupa? Só vai fazer ela se sentir mal.
Vocês já viveram essa experiência, meninas? Porque com nós acontece de forma muito, muito normal esse tipo de comportamento. A gente pedir a opinião e o outro fazer a crítica pela crítica. Eu não vou motivar, eu só vou deixar a pessoa com mal-estar. Vocês estão me entendendo? Vocês entenderam esse exemplo, gente? Bora, minha gente, diga sim ou não. Não. Não entendeu? Sim, entendi. Ah, sim, entendi. Eu perguntei se estava perguntando se a gente passou por isso já. Eu tenho uma amiga que ela fez isso comigo. Disse que eu tava linda, depois a gente viu as fotos, ela disse, não tá nem combinando. Pois é. Tô olhando pra ela agora. É isso Não foi eu. que eu tô querendo dizer, que muitas vezes os gestores fazem igual a algumas amigas que a gente tem, que só critica e que não vai adiantar de nada. Ele só tá fazendo a crítica pela crítica. Um bom gestor, ele precisa motivar, ele precisa passar a crítica, né, o feedback construtivo, para que a partir desse erro, desse erro que o funcionário cometeu, não cometa mais e que ele desenvolva, tá? Então, essa é a nossa função enquanto gestor, tá? Então, vamos voltar lá. Quais são as etapas para o desempenho, para a gestão de desempenho? A primeira é avaliar a extensão da discrepância entre o real e o planejado. Então, você vai para uma gestão de desempenho, você vai analisar se os funcionários em geral na empresa, ela atende ao que a organização espera, ou está muito discrepante. Ninguém se comporta ou ninguém trabalha da forma como é esperado, porque ninguém aqui faz o que se pede, todo mundo só faz o meia boca. A segunda questão é identificar os fatos geradores dessa discrepância, ou seja, então, todo mundo aqui faz um trabalho que não é para ser feito. Eu passo uma atividade e todo mundo só faz o trabalho mais ou menos. Aí eu vou identificar o que falta, né? Quais são os fatores que geram essa discrepância. Muitas vezes é porque eu tenho um problema de informar o que eu quero para os meus funcionários. Muitas vezes as tarefas que são pedidas, as pessoas não têm a capacitação para desenvolver. E outros fatores que podem gerar essa maior discrepância, entendeu? Por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma consultoria, um funcionário que eu conversei, ele disse assim, eu fui contratado para uma função X de motorista, mas eu sou formado em tecnologia da informação. O que é que meu curso de graduação vai agregar para isso? É um problema, é uma discrepância entre a capacidade dele e a funcionalidade dele dentro dessa empresa, entendeu? Então, ele estava sendo subutilizado. Então, identificar os fatos que geram essa discrepância e tomar decisões para eliminar as fontes dos problemas. Para a gestão de desempenho, a gente precisa seguir essas 3 etapas. Avaliar as discrepâncias entre o real e o planejado, identificar os geradores da discrepância e tomar decisões para eliminar essas fontes de problemas, entendeu? Então, esses são os 3 fatores, né, das etapas de gestão de desempenho. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Vou seguir. Então, assim, qual a diferença que vocês avaliam entre o que é avaliação e gestão de desempenho? Qual a diferença entre avaliar e gerir o desempenho? Para vocês, qual a diferença entre gestão e avaliação? Gestão de desempenho é uma coisa mais geral e avaliação de desempenho é uma coisa mais individual. Isso. Alguém mais quer dar algum exemplo da diferença entre gestão, desempenho e avaliação de desempenho? Alguém quer avaliar, eu acho que é. Sou eu falando. Avaliar, eu acho que é você só falar o que está errado naquele funcionário, o que ele está errando ainda. E eu acho que já gerir o desempenho dele é você falar o que está errado e você dirigir ele para dar um norte para ele, para o que seria o certo a ser feito, treinar, entre aspas. Pronto.
o que tu falou tá certo com relação à gestão. Quanto à avaliação, a gente vai entender agora, tu também não está totalmente errada, mas só para deixar claro que dentro a diferença entre avaliar e gerir é que gestão, ele é um processo como um todo, como o Bruno colocou, é geral. Eu vou fazer como você colocou, que eu esqueci o nome. Rayane é? Foi Rayane ou foi Maiara? Maiara. Maiara. E Maiara falou, né, que é um processo como um todo, é acompanhar, né? É procurar identificar os talentos dentro da organização, administrar, acompanhar, guiar, para que possam ser melhor aproveitados em prol dos objetivos da empresa. Então, é um todo. E a avaliação de desempenho é analisar a performance dos colaboradores de forma individual, permitindo que eu visualize a utilização desses dados para a gestão. Ou seja, eu queria ter um quadro aqui para eu desenhar. Mas percebam que a gestão de desempenho é um círculo todo e a avaliação de desempenho é um instrumento desse todo, entendeu? Então, eu tenho a gestão de desempenho e eu tenho o instrumento de avaliação de desempenho, eu tenho técnicas de avaliar o desempenho desses colaboradores de forma individual. Então, dentro da gestão de desempenho, eu tenho uma avaliação para criar para mim métricas, indicadores de desempenho, onde eu vou avaliar individualmente os funcionários dentro da empresa, eu vou avaliar individualmente, vou avaliar por setor, vou avaliar por matriz, por unidade, por aí vai, entendeu? Então, esses modelos de gestão, só para que vocês compreendam, né? Esses modelos de gestão iniciou no processo de pós-revolução industrial, né, que o desempenho era essencialmente gerido pela checagem de atuação das pessoas na comparação com os que era esperado em suas atividades. Já antigamente, vocês vão estudar comigo esse semestre, vários modelos, várias técnicas de avaliação de desempenho, tá? Técnicas e modelos e métodos de avaliação de desempenho. E vocês vão compreender que antigamente, eu era avaliada em comparação com os meus colegas de trabalho, por exemplo. Então, Emerson me avaliava em comparação a Silvia, a Márcia, a Daniel. Era sempre um modelo de checagem a partir da atuação, né, com o que era esperado e com os meus colegas de trabalho, tá? Então, nem sempre isso é justo, tá? Porque eu tenho esse desempenho porque eu tenho uma vida particular. Silvia tem um desempenho porque ela tem outros tipos de competência e ela tem outras questões particulares que faz com que ela se desempenhe de tal e tal forma. Então, esse modelo nem sempre ele é justo. O que a organização quer, enquanto o Mileu, eles querem que atenda o processo de aprendizagem, tá? Mas isso não significa que eu vou atender da mesma forma que Silvia vai atender, como ela vai atender. Então, esse modelo pós-revolução industrial, antes, as pessoas eram avaliadas no desempenho sendo comparadas às atividades que elas deveriam realizar e em comparação com os seus colegas de trabalho, tá bom? E aí, né, no texto que nós vamos estudar, vocês vão ver que a gente tem alguns modelos de gestão, tá? Desempenho. A gente vai começar por esse modelo de gestão da qualidade total, né? Total Quality Management, que é TQM, que geralmente é o mais famosinho que a gente vai estudar. Que é gestão da qualidade total, administração por números, administração por objetivos e modelo de gestão sistêmica. Esses 4 modelos nós vamos ver aqui, tá? E a gente vai começar hoje por esse modelo de gestão da qualidade total. O que é isso? Primeiro, vamos entender o que é qualidade. A qualidade deve ser o ponto principal a ser avaliado em todas as etapas do processo produtivo de uma organização. Compreendam produtivo não só uma linha de indústria, mas o processo de qualidade do produto é no serviço que eu presto, ele precisa ser produtivo com muita qualidade. Então, eu preciso gerar qualidade para as pessoas que usam o meu serviço, ou usam a minha peça de roupa, usam o meu celular, usam o meu aparelho telefônico, por aí vai. E a questão de total refere-se não só aos departamentos envolvidos, por exemplo, produção, comercialização, finanças,
mas a todos os escalões, do operacional ao estratégico. Ou seja, foi-se o tempo, na época da Revolução Industrial, que os grandes empresários, donos de empresa, focavam apenas no processo de qualidade produtiva, garantiam a qualidade da produção. Esse modelo de qualidade total é garantir que não só haja qualidade na linha de produção lá embaixo, em quem atende as pessoas, o serviço, mas também aos cargos de liderança dentro de organização. Eles precisam também ser avaliados e ser geridos nesse modelo, né, de gestão total, de qualidade total das organizações. Alguém já ouviu falar sobre esse modelo de gestão da qualidade total? Alguém já ouviu falar sobre ele? Eu já. Quem? Bruno. Bruno. Tu já tinha ouvido falar desse modelo, né? A gente vai estudar aqui um modelo, né, de gestão da qualidade total, que eu vou trabalhar com vocês hoje, que é um modelo, né, conhecido que é o modelo da Toyota. Alguém aqui, né, conhece esse modelo produtivo ou sabe por que ele é um modelo de carro tão eficiente ou tão caro muitas vezes? O que tem de diferente na marca Toyota? Alguém consegue falar sobre a Toyota e qual a relação da Toyota hoje em dia no mercado? Bora lá, gente. Por que o modelo Toyota ele é um modelo bem famoso e ele faz parte desse modelo de gestão da qualidade total? Vocês conseguem me dizer? No curso técnico eu lembro de ter estudado alguma coisa sobre, mas a única coisa que eu lembro mesmo é que a Toyota trabalha com estoque zero. Não sei se... Olha aí, é isso mesmo, tem isso também. E defeito zero também. E o quê? Defeito zero também. Pois é, porque a qualidade total dele, né? Ele tem um fluxo de produtividade enorme. Então, né, para a gente discutir hoje, né, quando a gente encerrar a nossa aula hoje, vou passar para vocês um vídeo bem curtinho para vocês, é um vídeo de 5 minutos, falando sobre o modelo Toyota de ser, né? Como aplicar o modelo Toyota em diversos tipos de ramos de atuação, né? Esse vídeo específico, ele mostra como o modelo Toyota foi aplicado no hospital, tá? E vocês vão ver a eficiência dos resultados com esse modelo, né, de gestão Toyota, gestão da qualidade total. Então, assim, eu quero que vocês compreendam a importância de pensar no desempenho das pessoas a partir de alguns modelos de gestão. Tem vários tipos de modelos de gestão. E a gente vai analisar um por um, né, de acordo com as funcionalidades deles para as organizações. Então, o modelo Toyota é um modelo, né, muito eficiente para o trabalho. E aí, né, eu queria que vocês, a gente pensasse agora na pergunta problemática que foi dada pela professora Joyce para o desenvolvimento do portfólio, certo? Como eu vou valorizar e manter os funcionários da empresa a partir do processo, né, de gestão de desempenho? Gente, até aqui, pelo conteúdo que vocês viram sobre gestão de desempenho, como vocês acham que nós podemos valorizar e manter os funcionários a partir de um processo de gestão de desempenho? Vocês conseguem associar isso a alguma coisa? Como a gestão de desempenho pode valorizar e manter os funcionários da empresa? Me digam aí, se vocês conseguem ter alguma ideia, né? Pensem de forma geral. Como é que eu, a partir de um processo de gestão de desempenho, eu posso valorizar e manter as pessoas dentro da empresa? Lembrem do que nós discutimos aqui, sobre a importância de olhar para o funcionário, de compreender as competências que eles possuem, para que a gente possa adequar a competência dele à competência que a organização espera dele, na atividade que
ele realiza na organização. Que alternativas ou que possibilidades vocês conseguem enxergar disso? Bora lá, alguém quer responder? Eu respondi no chat, Larissa. Sim, pode responder. Eu não entendi. Já respondi já. Oxi, Eu já respondi. por que para mim está aparecendo essas informações? Desculpa, Bruno. Aplicação, utilizaremos a gestão de desempenho de forma sistemática, frisando a qualidade dos processos na parte logística comercial, estabelecendo metas de vendas, além de buscar comprometimento dos colaboradores no alcance de seus objetivos individuais, que estejam diretamente ligados aos objetivos da empresa. Boa, Bruno, é isso mesmo. Esse é o nosso papel. Como a gestão de desempenho, né, colabora com a manutenção e a valorização. Então, se eu valorizo os funcionários, se eu quero ouvir eles, se eu quero fazer com que o desempenho deles esteja alinhado ao desempenho, aos objetivos da empresa, muito mais melhoria eu vou ter para ele dentro da organização, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, eu vou acabar, se eu entro numa empresa e eu sei que eu, a partir de uma avaliação de desempenho, eu vou buscar me desenvolver aqui dentro, eu vou continuar nela, porque eu sei que eu estou tendo feedbacks adequados, que as avaliações não são feitas só para me criticar, são para que eu possa me desenvolver enquanto funcionário. Se a empresa que eu trabalho, ela analisa as minhas competências, ela observa o que eu tenho de melhor e o que eu tenho para melhorar, por que não ficar nessa empresa? Por que não me sentir valorizado por ela? Então, nossa construção do nosso portfólio vai ser a partir dessa resposta, tá? E aí, na próxima semana, né, eu vou buscar com vocês, dentro da nossa disciplina, né, analisar o que nós temos enquanto gestor, a partir da gestão de desempenho, para construir um portfólio com vocês. Né? E nessa segunda etapa, o que eu espero de vocês é a construção do processo de avaliação de desempenho. A gente vai criar modelos, né, de avaliação de desempenho. Então, vocês vão criar uma política, né, um informativo, um comunicado informando como é a política de gestão da empresa, de gestão de desempenho da empresa. Aí vocês vão colocar os funcionários da empresa, por isso que está totalmente alinhado com a política de cargos e carreiras, de cargos e salários da professora Silvia, tá? Então, vocês vão perceber que a gente vai criar uma política de gestão de desempenho para os funcionários, dizendo nesse documento do portfólio como as pessoas crescem aqui, como as pessoas são avaliadas aqui dentro, entendeu? E como é a política de feedback, tá bom? Então, essa seria a nossa fundamentação para o nosso portfólio, que a gente vai construir nas próximas aulas. Vocês sabem que a gente só tem quase um mês para nosso conteúdo, né? Não sabemos como vai ser o retorno das nossas aulas, mas eu espero que seja o mais breve possível, tá? Então, quanto ao conteúdo de gestão de desempenho, a gente vai dar continuidade dele na próxima quarta. Hoje, o que é que eu quero fazer com vocês? Eu quero mandar agora para o grupo de vocês o link da Toyota, do modelo Toyota, e lá eu queria que vocês vissem, né, assistissem, e em seguida, quem quiser comentar o que gostou, o que não gostou, o que chamou a atenção, a gente faz um breve comentário após visualizar o vídeo e a gente encerra a nossa aula por lá hoje. Tranquilo para vocês? Por que eu não passei esse vídeo no início da aula? Porque a gente precisava compreender o processo de modelo de gestão e o que é gestão da qualidade total, tá bom? Então, foi por isso. Então, vou encerrar a aula por aqui hoje. Vou passar para vocês no grupo do WhatsApp o link do vídeo no YouTube, para vocês assistirem esse vídeo. É um vídeo bem rapidinho, acho que 4 a 5 minutos, tá certo? Combinado, pessoal? Dá certo? Pronto. Então, vamos lá que eu vou mandar o link para vocês, tá certo? Beijo, vou encerrar para a aula não ficar demorada aqui. Beijo, vou lá para a aula.